Namastê! Estamos aqui de novo, hoje, pleno 1º de maio de 2026, inventando história no Jardim Encantado. Mas antes de contar história, eu quero contar para vocês que exatamente 10 anos atrás, eu estive mesmo na Índia, especialmente na cidade sagrada de Rishikesh, no norte da Índia, considerada unanimemente capital mundial do yoga. E para cima do Rishikesh, um pouco, perto da nascente do rio Ganges, montanhas incríveis, trilhas incríveis que eu caminhei nelas. Tem umas cavernas milenares, muitas, onde yogis iluminados meditaram nessas cavernas por milênios, muitos. E eu meditei um pouco nessas cavernas, eu senti essa energia. E eu tomo banho várias vezes no rio Ganges. Eu mergulhei de corpo inteiro, aliás, completamente nu, como sempre, no rio Ganges. Eu vocalizei todos os meus mantras no rio Ganges muitas vezes. Eu derramei todas as lágrimas da minha vida no rio Ganges e eu bebi água do sagrado rio Ganges. E não somente não peguei doença nenhuma, eu entrei cético e saí transformado. Por isso eu quero dizer para vocês que, embora a história que eu vou contar para vocês é inventada, eu sei por experiência própria que todas as coisas que contam nessa história existem e acontecem exatamente assim, de verdade. Tudo bem? A história conta de dois monges caminhantes, andarilhos do yoga, peregrinos da meditação, que andavam pelo mundo caminhando e caminhando eternamente sem pertença material nenhuma, somente ensinando yoga, recitando versos antigos, milenares do yoga, ensinando meditação, técnicas de recursos terapêuticos, etc. Esses yogis eram um que era o mestre, o guru, e outro que era o discípulo. O guru, um homem de uns 45 anos de idade, um homem de muita sabedoria, de muita iluminação e de poucas palavras. O discípulo, um jovem de aproximadamente 25 anos de idade, alto e magro, cabeça raspada, era o amor em pessoa, o ser mais fofo e amoroso do planeta. Incrível. E entre eles, a relação guru-discípulo pode, na prática, acontecer de muitas formas diferentes. Entre eles acontecia essa relação da forma mais tradicional, verdadeira e profunda de todas, que é que existe por parte do discípulo o que eles chamam um sankalpa. Na Índia chama sankalpa. Sankalpa significa um pacto com a vida. E se diz que a iluminação é impossível sobreviver à iluminação se não tem algum tipo de pacto com a vida. O pacto com a vida do discípulo era de obediência absoluta ao mestre. Para nós parece um pouco estranho, mas na verdade não é. Essa relação acontece sem abuso absolutamente nenhum, sem corrupção absolutamente nenhuma. Quando essa relação de obediência absoluta, de submissão absoluta do discípulo com o guru é verdadeira, é a forma mais profunda de amor possível na experiência humana. Assim era a vida deles. E andavam pelos mundos, pelos vilarejos, pelas casas, ensinando meditação, incentivando meditação, dando aula de Hatha Yoga, bem simples, mais simples de todas, para ajudar as pessoas a se sentir bem, recitando sempre os poemas de Kabir, maravilhosos, recitando trechos dos Vedas, dos Upanishads, do Bhagavad Gita, etc. Ensinando também técnicas de massagem terapêutica, de medicina natural, de cosméticos naturais. Um dia, eles andavam no alto de uma montanha, por uma trilha, na direção de uma cidade, mas começou a cair a noite e estava longe ainda. E eles viram, do lado direito, no fundo, uma casinha pequena muito simples. E eles pensaram, vamos tentar pousar nessa casinha. A gente faz o nosso serviço espiritual e a gente dorme ali de uma noite para outra e então, amanhã a gente continua a viagem. E assim fizeram. Nessa casinha morava uma família de um casal jovem, da mesma idade do discípulo, mais ou menos 25 anos, com dois filhos pequenos, Govinda, de 4 anos, e Radha, de 2 anos. E foram muito bem recebidos, e vocalizaram as poemas de Kabir, alguns mantras, fizeram meditação, fizeram aula de yoga, ensinaram massagens, plantas medicinais, etc. E ali se hospedaram aquela noite. Mas chamou muito a atenção, eles ficaram impactados, principalmente o discípulo, ficou impactado pela extrema pobreza dessa família. Eles eram muito pobres, tudo era muita pobreza. Parecia que não tinha nada, nem de comer direito. O jovem ficou constrangido de aceitar alguma coisa de comida, pensando que qualquer coisa que ele for comer ia faltar no prato dessas crianças no outro dia. Isso ficou muito forte para eles.
Mesmo assim, eles ficaram, fizeram tudo o que eles fazem. E à noite, agora vamos dormir aqui num cantinho da sala, mas a gente acorda de madrugada, muito de madrugada, faz uma meditação e a gente vai embora. Então, antes de dormir, a gente está despedindo de vocês agora mesmo, porque amanhã a gente vai embora daqui muito antes do amanhecer. Tudo bem. Deitaram, dormiram, acordaram por volta das 3 da madrugada, como sempre, fizeram meditação, vocalizaram os mantras e pegaram as coisas para ir embora. Quando estava indo embora, o discípulo falou com o mestre: Mestre, nós fizemos a nossa parte que a gente sempre faz e foi muito bom para eles. Mas eu fiquei muito constrangido com a pobreza dessa família. Mas muito. Você viu as crianças? Parecia que eles não tinham o que comer direito. Mestre, por favor, será que a gente não pode fazer alguma coisa a mais para ajudar essa família na parte material, do sustento material deles? Olha essas crianças como que está a pobreza deles. Será que a gente não pode ajudar de alguma forma a mais, além do que sempre faz? E o mestre disse: Claro que pode sim. Vem comigo, vou te falar. Do lado de fora da casa tinha uma vaca mais velha, com uma coleira no pescoço. E o casal falou antes que a vaca era o único sustento deles, praticamente o único sustento deles, que eles tiravam leite todos os dias, e o leite era o alimento principal das crianças, e às vezes sobrava um pouco de leite e fazia queijo que vendia no vilarejo. E também fazia alguns serviços no vilarejo um pouco, e com isso eram sobrevivendo. Mas o principal sustento para eles era a vaca. Só que além de estar mais velha, a vaca estava ficando cega. A vaca tinha uma doença ocular chamada degeneração macular, um envelhecimento precoce da retina, e não estava enxergando quase nada. E aí o mestre falou: Vem cá, vamos ajudar eles realmente. Pega a vaca, por favor, e vamos lá no fundo da casa, e no fundo da casa tinha um precipício. Vamos levar a vaca até o fundo mesmo. Aí o discípulo não gostou muito da ideia, mas levou a vaca e posicionou na beira do precipício, porque foi isso que o mestre pediu para fazer. Aí já não gostou muito. E o discípulo falou: E agora? E o mestre muito calmamente falou: Empurra ela. O discípulo parou, parecia que o coração dele parou de bater. Pela primeira vez, foi um confronto total entre o emocional dele, a vida dele, e o sankalpa dele, de obediência absoluta ao mestre. Ele não conseguiu fazer isso. Ficou congelado, ficou parado. Mestre, eu não consigo fazer isso. E o mestre falou: Empurra ela. O discípulo ficou em estado de choque total. Ele falou: Mestre, eu não dou conta de fazer isso. Eu prefiro pular eu do que empurrar a vaca. Por favor, me pede para pular e eu pulo. Mas não me pede para empurrar a vaca, porque eu não dou conta de fazer isso. E o mestre falou, muito calmamente: Eu não perguntei o que você prefere. Eu falei: Empurra ela. E parou. Aí o discípulo ficou em estado de choque total. Aí o que aconteceu foi inexplicável. Teve um confronto interno, uma espécie de surto. Parecia que ele estava desmaiando, morrendo. E no final do confronto, o que aconteceu foi que prevaleceu o pacto com a vida. Num estado inexplicável, o discípulo empurrou a vaca pelo precipício, que caiu e morreu, e o coração dele foi junto. Imediatamente, o discípulo caiu ajoelhado no chão, levou as duas mãos para o rosto e chorou de um jeito que parecia que ele ia morrer de chorar, de tanto chorar. O mestre permaneceu tranquilo, sem perturbação nenhuma, sem paciência nenhuma com ele, pegou ele do braço e falou: Vamos embora daqui agora mesmo. Eles não podem descobrir que foi você que empurrou a vaca. Olha só, imagina se descobrem isso. Pegou e tirou para fora e foram embora. Saíram andando com as coisas deles. E depois pegaram a trilha. O mestre andava na frente e o coitado do discípulo andando atrás do mestre como se fosse uma pessoa que não tinha mais coração, como se fosse um morto-vivo arrastado pelo vento. Nunca mais se recuperou desse trauma. Sobreviveu àquela hora de qualquer jeito. Chegaram no vilarejo, recitaram mantras, vocalizaram as poesias de Kabir, deram aula de meditação de yoga, e o discípulo foi sobrevivendo, mas nunca se adaptou, nunca se perdoou a si mesmo de ter empurrado aquela vaca naquele dia. E assim foram passando dias, e semanas, e meses, e anos. Aos poucos ele foi se recuperando, estava quase normal. O que aconteceu é que exatamente 10 anos depois do evento da vaca e da casinha, o mestre morreu. Só que quando um mestre iluminado morre, não se chama morte,
se chama Mahasamadhi. Mahasamadhi significa grande iluminação. É o último grande ritual de iluminação, de passagem de morte consciente do mestre iluminado. É um ritual mesmo. Na prática, parece um pouco com o Yoga Nidra, o relaxamento final que a gente faz no final da aula de yoga. O mestre deita em Shavasana, deitado barriga para cima, com os discípulos mais próximos, em meditação profunda ao lado dele. Esse ritual demora alguns dias. E é parecido quando eu mesmo dirijo Yoga Nidra nas aulas de yoga. Eu costumo falar assim: Yoga Nidra significa sono consciente. Vamos a enganar o corpo. Vamos a colocar o corpo para dormir e ficar sentindo ao mesmo tempo. É a mesma coisa, só que maior. Mahasamadhi é assim: vamos a enganar o corpo, deixar o corpo morrer e continuar vivendo ao mesmo tempo. Isso existe. O mecanismo é o mesmo: soltar e sentir. Vai soltando e sentindo, soltando, sentindo, soltando, sentindo, soltando todas as camadas da existência física, psicológica, energética, até que reencontra a consciência com a vida unificada, os elementos primários da existência, que são a consciência e a energia, a consciência, o êxtase, Shiva e Shakti. Solta completamente todas as camadas de existência física, psicológica, energética, e a alma se sai do corpo e continua sendo. Isso se chama Mahasamadhi, é a grande iluminação. O processo demora alguns dias, que os discípulos continuam em iluminação total, em meditação profunda ao lado dele. Completado esse percurso, deixados passar uns dias, o corpo do mestre iluminado, o corpo físico, é cremado, as cinzas jogadas no Ganges, e então o processo é completamente concluído, completado. E, para o discípulo, ele absorveu essa iluminação, ele virou ele mesmo o mestre iluminado, o Sankalpa foi concluído, não tem mais guru, não tem mais mestre, é dono único e exclusivo da própria vida. O que aconteceu é que, mesmo tendo passado por toda essa experiência, mesmo tendo atingido a iluminação, no fundo dele mesmo, o discípulo não tinha se perdoado a si mesmo de ter empurrado essa vaca aquele dia e nunca mais ter voltado e nunca mais ter tido nem notícias dessa família. Então, depois que tudo isso aconteceu, ele voltou em linha reta para essa casinha. Estava muito longe, mas ele lembrava muito bem onde era. Caminhou dias e dias montanha dentro, dormindo em cavernas, tomando água de rios, tomando banho nas cachoeiras. Tinha dias que comia alguma coisa, tinha dias que não comia nada. Não importava. O único que ele queria era rever essa família, chegar nessa casa, pelo menos saber o que foi deles. Quando ele foi chegando à casa, a casinha estava no mesmo lugar, mas um pouco diferente. Ela estava melhorada. O telhado era visivelmente novo. Tinha uma varanda que não tinha antes. Na varanda tinha um cachorro que também não tinha antes. E a casa estava rebocada e pintada e tinha puxado uns cômodos a mais. E do lado de fora da casa tinha uma vaca e um cavalo. E parecia que tinha uma horta, umas plantas, estava tudo realmente mais bonito. Então ele pensou: provavelmente essa família foi embora e alguma outra família com uma condição de vida melhor está ocupando espaço. Vou querer pelo menos saber o que foi dessa família. Quando ele entrou, para surpresa dele, para muita felicidade e emoção dele, a família era a mesma, só que com uma condição de vida completamente outra. Quando eles se reencontraram, esse reencontro foi muito emocionante. Eles ficaram muito felizes. Eles se abraçaram muito, tinham a mesma idade, lembra? E ficaram muito felizes. E aí os pais falaram: meu amigo, todos estes anos pensamos em vocês todos os dias. Nossa vida nunca foi mais a mesma depois que a presença iluminada de vocês passou por aqui. Mas e o mestre? Cadê o mestre? Aí ele explicou: não, o mestre completou sua iluminação, fez a passagem dele, o Mahasamadhi dele, não está mais na presença física, mas na presença espiritual, claro, que está aqui com a gente. Ah, meu amigo, me conta, o que foi? Aí eles disseram: você não imagina o que aconteceu. Aquele dia, depois que vocês foram embora, a gente procurou a vaca para tirar leite para nossos filhos e a vaca não estava. Procuramos, depois fomos lá no fundo do precipício e foi isso, aconteceu o pior. A vaca caiu do precipício e morreu. Ela estava velha, estava cega, deve ter sido isso. A vaca morreu naquele dia.
Ah, meu amigo, você não imagina o desespero que foi. A gente queria ter leite para nós, não tinha leite para dar nem nada, absolutamente nada para oferecer para nossos filhos. Eu sei, você é monge, mas você não imagina o que é o sofrimento de um pai e de uma mãe vendo os filhos sentir fome e não ter o que oferecer para eles. É o pior que pode acontecer na vida. Não desejo isso para ninguém. Mas tudo bem. No desespero, pegamos as crianças e fomos até o vilarejo, onde temos muitos amigos. Explicamos o que aconteceu e é claro que todo mundo nos ajudou. De fome não ia morrer nossos filhos. Recebemos comida, recebemos apoio, recebemos coisas e começamos a fazer alguns bicos, alguns trabalhos por troca da ajuda que estávamos recebendo. E aí o vilarejo todo estava crescendo, estava aparecendo gente de fora, começamos a ter trabalho direto. A minha esposa também fazendo trabalho nas casas, fazendo artesanato, vendendo. E eu, quando meu pai morreu quando eu era adolescente, era carpinteiro e tinha uma noção de carpinteria. E apareceu no vilarejo uma empresa construindo cabanas de madeira para fazer posada para estrangeiros que passavam por aí. Conhecimos pessoas de muitas nacionalidades diferentes. Eu arrumei trabalho regular nessa empresa. Pela primeira vez na vida, comecei a ganhar dinheiro de verdade. Foi assim que nossa vida melhorou. Nós começamos a ampliar e a melhorar a casa. Os nossos filhos foram crescendo. Ficou um pouco desconfortável para eles ficar no mesmo quarto pequeno ao lado do nosso. Fizemos mais um cômodo para o Govinda, separado, Govinda da Radha, fica mais confortável para eles. E fomos melhorando a casa, fomos a varanda, arrumamos o cachorro que se chama Ganesha, e continuamos evoluindo dentro disso. E depois, teve um dia que arrumei uma nota de dólar. Dólar, nunca tinha imaginado, mas tinha uma nota de dólar. E com essa nota, nós trocamos por uma vaca nova, forte, cheia de saúde. Nossa, deu tanto leite. Começamos a fazer queijo e iogurte para vender no vilarejo. A minha esposa abriu uma pequena loja na vaca, vendendo pães, vendendo bolos, vendendo iogurte, vendendo queijo, artesanatos dele, começou a ir muito bem para ela. E eu também comecei a evoluir e toda a nossa vida ficou melhor. Estávamos tão felizes que nós resolvimos ter mais um terceiro filho. Aí tivemos o Gopala, o pequeno Gopala, que agora está com 3 anos e meio, vai fazer 4, e trouxe uma alegria renovada para a nossa família. Então fizemos mais um quarto para a Radha, ficaram Govinda e Radha no quarto de fora e Gopala no quarto pequeno junto com a gente. Muito, muito felizes com a vaca e com tudo. A nossa vida começou a melhorar muitíssimo. E recentemente, meu amigo, eu realizei o maior sonho de toda a minha vida. Toda a minha vida eu sonhei com ter um cavalo. Você acredita que eu comprei um cavalo? Se chama Shiva. Maravilhoso, estou apaixonado pelo meu cavalo. O único problema agora na família é que está dando briga para andar de cavalo. Todos queremos andar de cavalo todo dia, toda hora. Estou até pensando em comprar mais um. E é isso, meu amigo. Toda a nossa vida melhorou completamente a partir da passagem iluminada de vocês para a nossa vida. Você não imaginou tanto que eu sinto gratidão por vocês, por aquele dia que vocês estiveram com a gente. E a bênção de vocês provocou toda essa mudança na nossa vida. O coitado do jovem discípulo não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Ele não teve coragem de dizer que foi ele que empurrou a vaca. Ficou calado, ele não falou. Tudo bem, ouviu toda essa história, depois fizeram meditações juntos, fizeram aula de yoga, ensinou um pouco de massagens terapêuticas, recitaram poemas de Kabir, recitaram trechos de Bhagavad Gita, porque essa família eram devotos de Krishna, por isso que colocaram seus nomes para as crianças. Foram todos muito felizes, um reencontro muito, muito, muito feliz e emocionante. E aí ele falou, então agora eu vou dormir, mas amanhã de manhã, mesma coisa. Eu acordo bem de madrugada, faço meditação e continuo meu caminho. Mas prometo para vocês que vou continuar passando por aqui sempre, vou querer sempre manter contato com vocês e ter notícias de vocês. Tudo bem? Namastê, namastê. E foi dormir. Acordou no outro dia, às 2 da madrugada. E sentou para meditar com um desejo único. Eu vou, não consigo, tenho que contar isso aqui para o meu mestre, não é possível. Eu vou invocar a presença do meu mestre, do meu guru, e ele vai aparecer para mim. Sentou na varanda, ao lado do cachorro Ganesha, entrou em meditação profunda e começou a praticar primeiro a técnica chamada como Soham, ou a Chapa Chapa, a mesma que eu mesmo compartilho nas minhas aulas especiais de meditação, que é a melhor e mais simples, direta e profunda de todas as técnicas de meditação do yoga. E com essa, a pessoa tem uma transcendência interna rapidamente e começa a ter uma visualização da luz. Quando
foi completa a visualização da luz, ele deixou a chapa-chapa, o Soham, e começou a vocalizar mentalmente os mantras iniciáticos recebidos pelo mestre, e especialmente um chamado Saundarya Lahari e Ananda Lahari, recitar mentalmente esses mantras, invocando a presença do mestre. E não deu outra. O mestre apareceu. Não era somente uma visualização. É o espírito mesmo do mestre, vivo, só que desencarnado, na frente dele. Ao melhor estilo do nosso saudoso e amado Chico Xavier, aqui em Belo Horizonte. De repente, esqueceu completamente que estava conversando com o defunto desencarnado, ficou completamente emocionado. E falou com ele: mestre amado, estou com tanta saudade de você. Mestre, você não imagina onde eu estou. Estou na casa daquela família da casinha. Lembra que nós empurramos a vaca 10 anos atrás? Estou na casa deles agora. Você não imagina tudo o que aconteceu. Quando o discípulo falou: mestre, você não imagina o que aconteceu? O mestre, na forma de espírito, sem corpo físico, mas era ele mesmo, começou a rir às gargalhadas, como se tivesse ouvido a piada mais engraçada da vida dele. Em vida física, nunca tinha rido tanto assim. E depois ele falou: meu amigo, você acha mesmo que não sei o que aconteceu? Você acha mesmo que eu não sabia que era isso que ia acontecer quando eu pedi para você empurrar a vaca? É claro que eu sabia. Por que eu pedi para isso? É claro que eu sabia. Porque a evolução não acontece de outra forma. Você estava quase iluminando, mas para você atingir a iluminação, você precisava jogar para se livrar completamente de seu excesso de apego emocional. Quando você jogou a vaca pelo precipício, seu emocional foi junto. Você morreu emocionalmente. Foi uma espécie de suicídio emocional, mas foi necessário. Foi isso que abriu espaço em você para que a iluminação verdadeira aconteça, para que o Bhakti, o emocional verdadeiro, aconteça na sua vida. E ao mesmo tempo, foi a partir disso que a família melhorou assim, porque é assim que funciona. Mesmo no nível mundano mais imediato, só se sai da zona do conforto à força. Eles não teriam tido essa evolução que tiveram se você não tivesse empurrado a vaca naquele dia. E você não teria a evolução que você teve se você não tivesse empurrado a vaca naquele dia, se você não tivesse se livrado do seu apego emocional daquele dia, porque você teve seu sankalpa e prevaleceu seu sankalpa, o emocional morreu e o sankalpa prevaleceu. É assim que a evolução acontece. Então agora, meu amigo, o iluminado é você, e você não pode mais dizer que não sabia. Eu vou voltar para o meu plano espiritual. Vou te deixar agora, mas só agora. Na verdade, eu vou continuar com você para sempre. Eu sempre estive com você, e eu sempre estarei com você, porque eu te amo. Eu te amo e eu te amo. E desapareceu. Coitado do discípulo, desmaiou, e quase que, e pronto, custou muito levantar de novo. Mas ele levantou, meditou mais um pouquinho, pegou as coisinhas dele e saiu andando pela trilha de novo. Mas saiu andando, era completamente outro. Finalmente, a iluminação aconteceu. Finalmente, ele juntou seu fim com seu princípio. Como o grande mestre falava com ele, iluminação é juntar seu fim com seu princípio. Quando não existe mais descontinuidade nenhuma entre o infinito no fundo de você mesmo e a sua vida externa mais imediata. Por isso só é possível com o suicídio emocional, com o suicídio do ego, que é o que você passou, e você não teria passado e sobrevivido se não fosse seu sankalpa e sua obediência total ao Guru. Agora, o iluminado é você. Por isso que o discípulo anda pela vida como se fosse um que já morreu e, por engano, continua vivendo ao mesmo tempo. Como se o eterno agora fosse a única realidade, porque o eterno agora é a única realidade. E o emocional inferior que morreu naquele dia dá lugar ao Bhakti, o emocional superior. É o ponto máximo possível de evolução da experiência humana. O Bhakti Yoga realizado é um ser que sente amor puro e total por todos os seres, e por todos os seres sente somente amor, por absoluta incapacidade para sentir ou até imaginar qualquer outra coisa. Toda a sua vida é um transbordamento do infinito na forma de carinho e alegria eternamente renovada, de amor por tudo que existe, de felicidade eterna, indestrutível.
E assim anda na vida. E ao mesmo tempo, a vida continua, como se nada tivesse acontecido, dando aula de meditação, dando aula de yoga, de massagens terapêuticas, de plantas medicinais, de cosméticos naturais, dos poemas de Kabir, dos textos sagrados, etc. E a vida continua e não tem nada como um dia depois de outro dia. A iluminação acontece e a vida continua. E sim, e as aulas de yoga aqui comigo também continuam. Cada dia mais iluminadas, mais felizes, profundas e transformadoras. E estou te esperando, venha mesmo, vocês vão gostar. Estou esperando todos vocês e que sejam todos felizes para sempre. Namastê.